Professor Nazi, Como é que tu vai? Tudo bom? como é que vai? Tudo bem? Estou com uma assessoria técnica aqui de alta qualidade, a Sheila, e o meu filho, mas ele disse que não ia aguentar me dar o suporte o tempo inteiro, deu no pé. Fiquei A só com a doutora Sheila, Sheila, afeita as tecnologias de ponta, tá aí. Tirei tudo, não tem biblioteca atrás, tá? Eu também estou só com uma parede. Eu É, pensei em botar aquele adesivo que os caras estão botando, banner, atrás com livros. é. Hoje, quem vai estar aqui conversando com a gente é o Dr. Luiz Antônio Nazi, que é médico intensivista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e superintendente médico do Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, né? O melhor hospital do sul do país, segundo os rankings que apareceram, e um dos 5 do país inteiro. Estou errado, doutor Nazi? Tá certo? Somos o quinto e a gente quer ser o primeiro. E os outros 4 estão no estado de São Paulo, né? Não tem nenhum hospital fora do eixo, fora de São Paulo, do estado de São Paulo. Nós somos o único fora, que estão nos 5 hospitais de excelência. Maravilha. Então, um prazer, uma honra. Muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente hoje. Eu que te agradeço. Vamos ver se a gente tem uma conversa bem informal. Isso aí. Vamos conversar, vamos bater um papo, porque eu acho que tem muita coisa de experiência na posição que tu ocupas, Nazi. E acho que é bem importante pelo histórico como médico, e mais importante o fato de ser médico absolutamente atuante, né? Dentro das unidades, atendendo paciente internado no CTI, nas unidades de internação e consultório, né? Sendo ativo e estando numa posição de gerir um hospital e um grupo enorme de serviços e médicos aí, né? Então, assim, vamos começar, né? Relacionando com a questão, mais com a questão que a gente está passando agora de pandemia, né? Porque tem experiências que eu acho que são muito ricas, assim, numa estruturação do sistema como ele vem sendo estruturado aí no Moinhos, né? Então, assim, mas a gente não tem só, aí tem pessoas que são leigas aqui, tem pessoas que não têm uma vivência hospitalar, que são da área da saúde, né, nos assistindo, e tem pessoas que são, como colegas nossos que estão aqui, que estão acostumados com esse tipo de processo, né? Mas não são todos, e até poucos sabem, né, que a estrutura de funcionamento de um grande hospital é muito bem estudada, muito bem revisada, né? Tem objetivo humano, tem objetivo de eficiência, de segurança, e cada mudança, quem vive nesse mundo, sabe que é uma mudança sempre muito bem estudada, ela não é rápida, ela precisa de vários fatores para chegar a uma mudança, né, em algum serviço, em alguma organização, dentro de um hospital, alguma mudança. Mas a Covid não deu esse tempo. A Covid chegou como um tsunami, né, e chegou rapidamente, tendo que, mesmo se sabendo as coisas acontecendo fora, antes elas foram se aproximando muito rápido, né? Totalmente fora do tempo de uma organização normal, como se faz nesse tipo de situação. Então, eu te pergunto, primeiro, como é que foi observar o cenário se aproximando, o tsunami se aproximando, né? E como é que foi pensar uma organização de forma tão rápida, sendo, inclusive, nós falando do hospital que é referência para atendimento da própria Covid. Eu queria te agradecer o convite para a gente fazer essa conversa. Nós, na verdade, Rafael, nós começamos a nos dar conta que a coisa era complicada quando a epidemia saiu da China e foi para a Itália, né? E em seguida, praticamente, quase que ao mesmo tempo, para a Espanha. E na Espanha até é um fenômeno interessante, talvez tenha sido o único país que a epidemia atingiu todas as regiões da Espanha. Na Itália é um pouco diferente, foi mais no norte, e em outros países são cidades de maior movimentação, etc, etc.
nós fomos nos dando conta de que aquela epidemia era muito devastadora. E a gente, eu estava lendo algumas coisas e algumas me surpreenderam, que é a questão da mortalidade dessa doença, né? A mortalidade dessa doença é 10 vezes maior do que uma gripe convencional. Morrer de gripe não dá no século XXI. Uma outra característica que também chamava muito atenção é de que esse vírus tem uma capacidade de 1000 vezes maior de duplicação e de contágio do que qualquer outro vírus que a gente conheça até hoje. É impressionante a capacidade desse vírus de se replicar. Então, essas duas variáveis, num curto espaço de tempo, uma doença com alta mortalidade, com uma alta capacidade de disseminação, nos levou a montarmos o nosso comitê. Tá? Esse nosso comitê ele começou com reuniões semanais e depois nós tivemos que fazer essas reuniões diárias. E também aconteceu um detalhe interessante, que é o perfil dos pacientes, né, que nós começamos a atender. Como são... eu tenho uma secretária que definiu bem o surto. Esse vírus, doutor, ele gosta de andar de avião, ele não gosta de andar de ônibus, porque ele ainda não chegou lá na minha zona. E a gente foi vendo que esse perfil realmente era o perfil dos nossos pacientes. Eram os pacientes que estavam chegando de grandes viagens, negócios, viagens, né, passeios, e que realmente viajar para fora do Brasil pertence à classe média e média alta. Então, estava ali já se desenhando também uma probabilidade de nós termos um volume grande de doentes chegando. E não deu outra, né? E isso aconteceu. Depois teve aquele episódio do Grenal, que todo mundo sabe, né? Que foi um jantar complicado na véspera, porque eu até nem sabia, fiquei sabendo, toda a partida que existe na Libertadores, o visitante, né? Ele sempre é convidado pelo time local para uma janta na véspera de confraternização. E essa janta tinham vários empresários também, várias pessoas ligadas ao meio do futebolístico e tal, do esporte. E ali foi um grande pico de confraternização que gerou um grande volume de pessoas contaminadas. Teve um outro evento em Porto Alegre, que foi uma janta também de vários empresários no Iberê Camargo. Né? E logo depois também veio o Grenal. Então, juntou, assim, em praticamente 10 dias, um volume enorme de pessoas que estavam fora e que chegaram em Porto Alegre. E aí a gente foi vendo a necessidade de se, à medida em que o tempo passava, e eu acho que essa foi, talvez, um fator fundamental para nós termos o sucesso que a gente teve. Sucesso que eu falo é no sentido de não ter tanto comprometimento do nosso staff, que está muito bem controlado. Foi a questão do treinamento. Eu hoje participei do CAAT fizemos uma gravação lá com o Caramori, num estúdio, onde nós conversamos com o pessoal de Cleveland e de Nova York. Né? Casualmente era a irmã do Caramori, que está morando em Nova York já há muitos anos, e Cleveland. É interessante que Nova York não se preparou para esse episódio. Eu estava falando com a Ana Caramori e ela dizia Nova York custou pelo menos uns 15 dias para se arrumar. E ela mostrou uma foto do que era o volume de pessoas circulando em Nova York. Não tinha como não ser diferente. Sim. E Cleveland fez o contrário. Cleveland fez exatamente o que nós fizemos. Começaram a se preparar, de tal sorte que hoje em Cleveland eles têm praticamente 50% da ocupação dos leitos hospitalares com o Covid, ao passo que Nova York está o caos que vocês conhecem. E nessa call foi muito interessante, porque o Marco, que trabalha em Cleveland, que é um colega cardiologista nosso, e hemodinamicista também, ele disse o seguinte, todas as cidades de Nova York, americanas de um modo geral, e as grandes cidades principalmente, depois do 11 de setembro,
foram obrigadas a montar uma estratégia de crise e de catástrofe. Isso significa aumentar em 300% a capacidade dos hospitais e da retaguarda. Então, duas coisas, é buscar a triplicar os recursos dos hospitais e isso gerar, então, uma retaguarda para se poder atender toda a demanda. Isso tem uma consequência direta. Em Nova York, isso não foi feito direito, né? Não conseguiram se organizar, não fizeram a coalizão dos hospitais públicos e privados, que nessa hora também é uma determinação do governo, e muito também, isso também impacta no custo, porque os hospitais têm que arcar com esse custo de triplicar o staff. Então, nós aqui, como somos mais pobres, a gente tem que proteger o staff. Sim. Porque nós não temos como triplicar o nosso número de colaboradores do hospital, de médicos, etc, etc. Então, são pequenas diferenças que a gente vai notando, mas que, de uma certa forma, mostrou claramente para nós que ninguém enfrenta nenhuma crise se não tiver preparo, se não tiver uma antecedência de treinamento. A nossa UTI hoje tem resultados maravilhosos. Sim. Eu recebi há pouco aqui, já tivemos mais de 10 altas da UTI, inclusive pacientes em ventilação mecânica. Mas o que aconteceu? Todo o grupo foi treinado, né, do modelo estratégico protetor de ventilação mecânica. Todo o time foi treinado, tudo antes. Como é que se bota aquele aparato todo de proteção e como é que se retira aquele aparato para não se contaminar. Então, eu acho que a gente está saindo, tomara que a gente esteja enfrentando o final dessa epidemia. Claro que é uma doença que a gente não tem como fazer previsão para os próximos dias, especialmente por causa do nosso inverno, com essa questão da liberação maior, mas eu acho que nós estamos num momento principalmente na rede pública, com uma certa tranquilidade, uma retaguarda muito boa de preparo para, eventualmente, as questões da epidemia piorarem. Excelente. Um bom resumo do como é que a gente começa e se prepara, né? E assim, indo um pouquinho mais a fundo assim nisso aí, né? Em relação ao impacto do ponto de vista das equipes, tá? Tem uma enorme equipe, né, que é liderada por time de profissionais bem grande e bem competente, tanto nessa área que está enfrentando a pandemia diretamente, como em outros serviços, né? E como é que falasse da questão do treinamento, que é extremamente importante, mas também existe uma questão também de convencimento, né, e de organização dos grupos, né? Porque assim tem muita coisa heterogênea. A gente vive num país, a gente vê, hoje foi um dia fácil de a gente observar isso, na última semana também, a gente tem polarizações políticas, e não é o caso da nossa discussão de forma alguma, né? Mas isso se mistura também no momento das atitudes e das estratégias, né? Quando as pessoas pensam em fazer uma coisa ou outra, né? É medicação que quer não dá, acredita ou não acredita, né? O lockdown está errado, o lockdown está certo, né? Mas não adianta. Dentro de um serviço tem que ser homogêneo na hora do cuidado do atendimento. Como é que é organizar isso? Olha, nós tivemos assim a felicidade de termos um grupo de infectologistas no hospital extremamente capacitados e competentes.